que eu vou fazer aqui hoje é um alerta à Igreja de Jesus. Inclusive, essa mensagem está sendo gravada. Eu até recomendo que você depois assista de novo, para que você vá alimentando dessa palavra que Deus colocou no meu coração. É uma palavra muito séria. E eu tenho orado nesses dias, perguntando para Deus sobre algumas questões. E eu tenho ficado bastante preocupado com o comportamento dos cristãos nesses últimos tempos. Muito preocupado mesmo. Não adianta nada nós termos uma igreja com muita gente, se nós não tivermos uma igreja com muito Deus. Então, o que eu vou falar aqui hoje, não coloca ainda não, meu filho. Coloca ainda não, senão o pessoal vai começar a rir. Estou falando uma coisa séria, você coloca isso aqui? Me ajuda aí. Mas o que eu vou falar aqui hoje é muito sério mesmo. Mas antes de eu falar, você trouxe aí, quem aqui já experimentou o morango do amor? Quem já experimentou? Quem aqui já comeu o morango do amor, gente? Vou fazer vontade em vocês aqui agora. Eu estou com outra aqui, não fica com inveja não, que daqui a pouco eu vou dar para alguém. Isso é muito gostoso, viu? Muito gostoso. Inclusive, tá bom, obrigado. Obrigado. Você está querendo comer? Tá. Eu vou te dar um pedacinho, viu? Morango do amor. Quem já experimentou, levanta a mão. Quem gostaria de ganhar um morango do amor aqui? Eu vou ter que dar para ele. É bom, viu? Estou até lambendo os dedos aqui. Falar com boca cheia é falta de educação. A Sara até fez alguns. No final ela vai vender o morango do amor. Toma aqui, amor. Sei que você está com vontade, coma aí, vai. Agora, eu perguntei quem aqui quer ganhar o morango do amor. Quem gritou com mais veemência foi o Macedo. Toma aqui, Macedo. Claro. Deus te abençoe. Presente. Para não falar que eu nunca te dei nada. Que gostoso, é muito bom, né? E hoje eu quero falar sobre o Evangelho Morango do Amor. Pastor, Evangelho Morango do Amor? Tá maluco? O que é isso? Calma que nós vamos chegar lá. Eu fui pesquisar sobre essa febre do morango do amor. Eu descobri que essa febre começou lá no interior de Minas. Tinha que ser o Chaves, né? Eu sou mineiro, tudo que é comida boa vem de lá. E lá, quando eles começaram, pegaram alguns influencers, esse pessoal da internet, com muitos seguidores, e aí a pessoa dava aquela mordida, e aí o morango do amor é bonito, vistoso, né? E ainda com aquele barulhinho, quando você morde, bem crocante, não tinha como dar errado, né? E começou a viralizar. Outro dia minha irmã me mandou uma mensagem, perguntou assim: você já viu o morango do amor? Eu confesso que eu nunca tinha visto isso na vida. Foi quando Deus me deu essa mensagem. Do nada eu recebi uma mensagem da minha irmã: já comeu isso? Ela mostrou o Instagram dela, deu um print. E ela falou assim: eu nunca tinha pesquisado morango do amor. E quando eu olhei lá nos meus, como é que chama aquilo? Não sei como é que chama aquilo, mas eu olhei lá no Instagram, estava lá 200 postagens, todas uma atrás da outra, de morango do amor. Eu comecei a pesquisar aquilo, eu descobri que isso já existe tem muito tempo. É a chamada bala baiana. Inclusive, eu já tinha comido, mas com esse nome eu não conhecia. Agora, pior ainda, eu descobri que esse negócio veio de uma outra coisinha chamada maçã do amor. Quem aqui conhece maçã do amor? Maçã do amor é geração raiz. Morango do amor, geração Nutella. A maçã do amor é gostosa e existe há muitos e muitos anos. O morango do amor surgiu como uma febre, estourou, e tudo hoje vira febre. Tudo hoje é febre. Nós vivemos na geração que tudo viraliza.
tudo viraliza. Quem aqui lembra do bebê reborn? Irmãos, o dia que eu vi bebê reborn, eu falei, realmente Jesus está voltando. É mais um sinal forte. Porque pensa, uma geração que homens marmanjos, mulheres, criando bebê de mentira, levando no hospital. O dia que eu vi um vídeo de uma mulher, parece tudo que é tudo piada, mas é verdade. Nós vivemos numa geração doente, tudo viraliza. Essa semana eu vi um novo viral, que é o tal do Bob Goods. É isso? É assim que chama? As mulheres adultas, Bob Goods. E está todo mundo nisso. E se você não entra nisso, você fica quadrado, fica antiquado. Tem uns que estão olhando para mim aí, estão falando, pastor, o que é isso? Graças a Deus, irmão, você está livre desse mal. Graças a Deus. Você nem sabe o que são essas coisas, nem queira saber. Não vale a pena. Mas eu estou citando aqui esse tipo de coisa, porque as pessoas repetem de forma ampla coisas, sem nem saber a origem delas, e sem nem saber o propósito daquilo que elas estão fazendo. As pessoas hoje vão vivendo de forma rasa, sem pensar naquilo que estão fazendo. São guiadas porque acham bonito, saboroso, vistoso e legal. Por isso que o morango do amor, nada contra, tanto é que eu acho muito gostoso, viralizou. Por quê? O ser humano gosta de coisas bonitas, vistosas, e a gente segue aquilo que é bonito e vistoso. Mas se eu te contar que isso não vem de hoje, você acredita? Isso começou no Éden. Vamos ver aqui a Bíblia? Gênesis capítulo 3, versículo 6. Olha o que a Bíblia diz. Gênesis 3, 6. Quando a mulher viu que a árvore era boa para alimento, atraente aos olhos e desejável para dela se obter sabedoria, tomou do seu fruto e o comeu. Também o deu a seu marido, que estava com ela, e ele o comeu. Tira para mim aí. Você percebe que a Bíblia está dando aqui algumas características do fruto. Esse fruto que a Bíblia dá algumas características para ele, esse fruto era agradável ao paladar, atraente aos olhos e desejável para ter alguma vantagem. Tanto é que o diabo, quando apareceu para a mulher, vendeu para a mulher um fake news e disse para ela, olha, se você comer, você vai ficar igual a Deus e vai resolver os seus problemas. E ainda falou assim, será que Deus está te proibindo de comer as coisas? Então a mulher viu aquilo, desejou e aquilo viralizou. Que isso, pastor? Viralizou? Tinham 2 seres humanos na terra, 50% comeu, passou para o outro 50%, 100% dos seres humanos da terra comeram daquele fruto, viralizou, porque aquilo que é bom aos nossos olhos, desejável à nossa boca, e às vezes a gente olha e vê vantagem, a gente gosta de experimentar e de passar para frente. Isso não é de agora. Pastor, o que tem a ver isso comigo? Caímos quando vivemos aquilo que nos agrada e quando vivemos aquilo que é fácil para nós. Caímos quando vivemos o evangelho do fruto de Gênesis 3,6, ou quando vivemos o evangelho morango do amor, e aqueles que vão começar a entender vão dando um sinal de glória a Deus aí para mim. Caímos quando vivemos os caminhos que são fáceis e quando queremos viver dentro do ambiente cristão aquilo que é agradável e desejável para nós. Aí caímos, porque é aí que mora o perigo da nossa vida. Interessante que o diabo não quis tirar Adão e Eva do jardim. Dentro do jardim, o diabo apresentou para Adão e Eva uma opção que era mais gostosa e prazerosa. Deus já tinha liberado tudo, menos aquela árvore. E aí o diabo atua dentro do jardim, não querendo tirar Eva e Adão do jardim, mas querendo colocar uma semente de facilidades dentro do ambiente que Deus tinha criado.
diabo não quer te tirar da igreja, não. Não. O diabo não quer tirar mais ninguém da igreja. Ele nem trabalha para isso mais. O diabo não perde tempo mais tirando os outros da igreja. O diabo, na verdade, não perde tempo tirando a gente de um culto legal ou de uma palavra que a gente achou legal. Não, o diabo tira a gente, na verdade, do propósito de Deus, que é difícil, que é muito, tem que suar a camisa, tem que renunciar. É disso que nós estamos falando hoje. O diabo não quer tirar da igreja, mas ele vai te oferecer uma facilidade dentro do ambiente da igreja. Mesmo você não sendo cristão, ele vai te oferecer alguma coisinha para tirar você do evangelho verdadeiro e colocar você nesse evangelho que é o evangelho viral, o evangelho do morango do amor. Hoje em dia todo mundo quer ser crente. Só para a gente começar a falar um pouquinho de coisa séria aqui. Não sei se você sabia, mais de 150 mil cristãos morrem por ano nos países em que o evangelho é proibido a pregação. Alguém sabia desse dado? Mais de 150 mil cristãos morrem por ano. A igreja primitiva começou, e quando ela começou, já veio o Império Romano massacrando e destruindo tudo e matando cristãos. Desde que o evangelho existe, os cristãos são perseguidos. Hoje no Brasil, nós somos aplaudidos e é moda ser cristão. Tem alguma coisa que não bate. Tem alguma coisa que não bate. E a gente vai vivendo. E aí eu não estou falando aqui, irmãos, eu não estou falando aqui de legalismo, porque daqui a pouco eu vou entrar nisso. Eu não estou falando aqui de ficar pregando um evangelho para que a gente saia daqui apanhando e a gente fala, a palavra foi forte, mas nada muda. Não, eu estou pregando aqui um verdadeiro evangelho para que a gente entenda que Jesus, Ele está às portas, Ele vai voltar e Ele vai buscar uma igreja que o ama e que ama aquilo que Ele deixou para ela. Um evangelho que muda a vida das pessoas. É isso que eu estou pregando. Alguém pode dizer amém aí? Amém. Será que eu continuo? Fiquei pensando essa semana, eu falei, eu vou pregar isso na igreja, Deus está me mandando pregar. Como é que eu vou pregar isso para aquele povo? Ah, Deus, o povo está lá querendo receber coisas, como é que eu vou pregar aquilo? Aí Deus falou, prega para eles, porque eles vão entender e eles serão abençoados por mim por causa de decisões que eles vão tomar na vida deles. O evangelho que nos agrada é um evangelho bonito, é um evangelho legal, da hora. Esse evangelho todo mundo quer postar. A febre do morango do amor, na verdade, é apenas a ponta do iceberg. Os cristãos de hoje viralizam. O evangelho de hoje viraliza. Todo mundo quer postar uma frase legal do pastor, porque ele ouviu no culto. Legal, vou postar. Todo mundo quer ter um trecho legal da Bíblia e postar na sua rede social ou compartilhar com alguém do trabalho. Todo mundo tem isso. Todo mundo quer ir numa igreja legal, que tem uma boa estrutura, que tem um bom estacionamento, que tem um espaço infantil, que tem um louvor top. Todo mundo quer isso hoje. Todo mundo quer ter uma causa legal. Eu quero fazer um projeto social. Todo mundo quer isso. Todo mundo quer estar com pessoas legais, com um ambiente legal, e isso não tem problema a gente querer estar nesses ambientes. O problema é quando isso vira o evangelho. As pessoas querem viralizar, mas uma vida de oração ninguém quer ter. Renunciar a pecado, isso é coisa do passado. Ser perseguido pelo evangelho, eu não, agora eu vivo num país e o país é de Jesus, nós somos cristãos e não vou ser perseguido. O dia que eu for perseguido eu mudo a minha mensagem e continuo sendo um cara legal com todo mundo. Ganhar almas, servir na igreja, lavar banheiro de igreja, ir para a rua, pregar o evangelho de Jesus, mudar de vida, perdoar, sendo que eu tenho ódio daquela pessoa, isso eu não quero, mas eu quero o evangelho do morango do amor, que viraliza. Esse evangelho eu quero. Parece que a nossa vida cristã está cada vez mais distante daquilo que a Bíblia ensina.
Mas nessa noite o Senhor nos chama de volta e Ele está nos dando uma oportunidade. Eu sei que, como eu, tem outros pastores pregando isso no mundo inteiro, porque eu creio que a igreja é de Jesus e é Jesus que está preparando a igreja para a sua volta. Então é Jesus que está alertando famílias em tudo que é lugar, e é Jesus que está chamando a gente de volta para as origens. Se o prédio acabar, se o ar-condicionado não funcionar, se as luzes pararem, se as redes sociais começarem a ser perseguidas, porque nós estamos postando versículos bíblicos, se nós começarmos a ser incompreendidos, nós, a igreja de Jesus, que amamos Jesus acima de tudo, continuaremos amando Jesus e anunciando as suas boas novas. Diga aleluia! Olha o que a Bíblia diz no livro de 2 Timóteo, capítulo 4. Abra a Bíblia aí, por favor. Você que a tem, né? 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Irmãos, a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. A Bíblia é impressionante. Timóteo, que foi o camarada que recebeu essa palavra aqui, ele foi o sucessor de Paulo. E Paulo escreve a segunda carta a Timóteo na prisão em Roma, muito próximo de morrer. É aqui em 2 Timóteo que Paulo fala aquela famosa frase: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé, porque Paulo já está no final da vida. E aí Paulo está dizendo: olha, eu vou morrer, mas você tem que ficar esperto, porque depois que eu morrer, esse evangelho, o morango do amor, o evangelho viral, o evangelho coach, o evangelho que massageia o seu ego, ele vai surgir. E olha o que Paulo diz para Timóteo. Ele fala assim: pois chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, segundo os seus próprios desejos, juntarão para si mesmos mestres que lhes digam o que os seus ouvidos, coçando, desejam ouvir. Hoje você vai pregar o evangelho. Se você pregar Jesus, Ele te ama e você tem que se arrepender dos seus pecados. Quando você prega isso hoje, coceira no ouvido, vou procurar outra igreja que eu não tenho que arrepender de pecado. Se você prega o evangelho hoje que Jesus pregou para o jovem rico: venda os seus bens, dê às pessoas que precisam, vou para outra igreja que o pastor promete que eu vou receber mais bens. Se você prega hoje que nós temos que perdoar aquelas pessoas que fazem mal para nós, eu perdoar? Eu tenho que vingar. Vou para outra igreja que o pastor prega que eu posso viver olho por olho e dente por dente. O evangelho de hoje, gente, dentro da igreja de Jesus, não é o evangelho de Jesus. Pasmem vocês. E eu não estou falando aqui novidade. Eu acho que todo mundo aqui já sabe disso. Ou se não sabe, hoje você está descobrindo. Não fica com raiva de mim não. Mas o verdadeiro evangelho, esse sim, vai nos levar para o céu e vai mudar totalmente a nossa vida. E aí Paulo continua: eles se recusarão a dar. Eu vou falar aqui algumas coisas daqui a pouco, que são pesadas de ouvir, mas transformadoras. Mas deixa eu dar uma palhinha aqui. Muitos cristãos que estão aqui aprenderam que quando vieram para Jesus era só vitória. Alguém te ensinou isso. Não, quando você vier para Jesus, é só bênção. E aí, sabe o que isso produziu? Cristãos frustrados. Muitos deles desigrejados, com raiva da igreja, porque quando eles vieram para Jesus, eles começaram a ser mais perseguidos, eles começaram a ser mais incompreendidos. Mas é a Bíblia que diz que nós teríamos aflições nesse mundo. Te enganaram, irmão. Jesus não falou isso, mas alguém te disse o que a Bíblia não diz. É por isso que crente tem que ler Bíblia, porque se eu te disser uma coisa que a Bíblia não diz, não acredite em mim. Mas eu vi lá, ele tem milhões de seguidores, ele falou um negócio tão legal. Não importa, se não está na Bíblia, não acredite nele.
Não, mas aquele profeta tem uma unção. Eu cheguei perto dele, eu comecei a arrepiar. Se você arrepiou e ele falou uma coisa que Deus não disse, não acredite nele. Tem alguém comigo aqui para dizer amém? Paulo está dizendo, olha, vai chegar um tempo que ninguém vai querer ouvir a verdade do evangelho. Será que esse tempo chegou? Quem acha que chegou? Quem acha que chegou? Vou fazer uma pesquisa aqui, levanta a mão. Quem acha que chegou esse tempo? Nós estamos nesse tempo hoje. Meu Deus do céu, o que é que está acontecendo com a igreja de Jesus? Nós estamos nos esquecendo que Jesus, Ele nos chamou para morrer. Ele disse, aquele que vier após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. E isso para um cristão deveria ser um prazer. Nós deveríamos ter prazer quando alguém não entende a nossa mensagem ou a nossa forma de viver. Nós deveríamos ter prazer quando alguém chama a gente para roubar dinheiro dos outros. A gente fala, não, eu não roubo, porque eu sou de Jesus. E a pessoa começa a falar mal de você, porque você não entra no conchavo dele. Nós deveríamos ter prazer que quando a gente senta numa mesa, as pessoas começam a fazer piada indecente, a gente não faz, e as pessoas riem da nossa cara, porque nós somos quadrados para elas. Mas isso é para Deus maravilhoso, e Deus se agrada. Nós deveríamos ter prazer de ajudar aquelas pessoas que ninguém olha para elas. Elas são invisíveis pela sociedade, todo mundo critica elas, mas a gente vai lá e ajuda. Nós deveríamos ter prazer nisso. E aí alguém fala, você vai ficar andando com aquela pessoa? Você vai ajudar aquela pessoa? Ela fez isso, fez aquilo, olha o passado dela. E você fala, sim, porque o evangelho de Jesus me ensina a ajudar e abençoar aqueles que precisam. Nós deveríamos ter prazer nisso. E as pessoas criticarem a gente, e a gente deveria falar, puxa vida, estou agradando a Deus, porque as pessoas não estão me compreendendo, mas o meu Deus me entende. Eu vou me gastar, porque eu amo esse Deus. Esse é o evangelho de Jesus. Esse é o evangelho de Jesus. E aqui eu vou falar algumas coisas nesse evangelho morango do amor, que são verdades desse evangelho, mas são mentiras para Deus. Algumas coisas que o evangelho morango do amor é o evangelho da verdade, que esse evangelho ensina a gente, mas isso é mentira. É mentira. Está preparado aí? Quer que eu pare de pregar agora, irmãos? Chega, né? Vou continuar, viu? Olha para mim aqui. Não fica com raiva de mim, não. Ó, tem até um morango aqui, ó, que a minha esposa me deu. Morango de mentira. Mas vamos lá. Está preparado aí? Coisas que você acha que é verdade, mas que são mentira do evangelho viral. O evangelho morango do amor. Número 1. Coloca para mim aí. O evangelho morango do amor é o evangelho de atalhos. Tudo nesse evangelho Deus te ensina que basta você fazer alguns passos, cumprir algum método e rapidamente você será abençoado. Te ensinaram isso. Me ensinaram também. Vou te dar aqui alguns exemplos sobre isso. O evangelho morango do amor é o evangelho que é como se Deus estivesse ensinando métodos, e quanto mais você obedecer, mais rápido você vai alcançar os seus objetivos, e mais rápido as coisas vão acontecer. Se te ensinaram isso, é mentira. No evangelho morango do amor, é mais ou menos assim: quem está acima do peso, em vez de se reeducar, em vez de fazer exercício físico pelo menos 3 vezes por semana, procura a Ozempic ou a Monjaro. É o evangelho morango do amor. É mais fácil. Academia? Não, basta uma picadinha, eu já estou magro. Esse é o evangelho morango do amor. No evangelho morango do amor, se você estiver ansioso, ao invés de você procurar um psicólogo cristão para fazer uma terapia séria, é melhor você tomar Rivotril e está resolvido, rápido e fácil.
Quem é da medicina, não estou criticando o Rivotril, mas o Evangelho Morango do Amor normalmente é assim: a pessoa se autodiagnostica através de um vídeo do Instagram ou de um vídeo do TikTok. Eu estou esquecendo as coisas. Vou tomar um remedinho para TDAH, porque eu vi lá 30 segundos no TikTok e aquilo resolve. Eu não vou me concentrar mais, eu não vou buscar ajuda, eu não vou orar, eu não vou ter uma leitura de algum livro, porque isso é muito difícil, é melhor ser mais rápido. É só para você entender o que significa isso que eu estou pregando. Evangelho Morango do Amor é assim: estou cansado, vou tomar um energético, para ficar bem ligado e continuar trabalhando. Que eu tenho que ser, rapidamente eu tenho que resolver as coisas. Eu não vou descansar, não vou mudar a minha rotina não. Porque isso aí é um processo, é muito chato. Agora eu vou entrar na espiritualidade. O Evangelho Morango do Amor é assim: se eu estou em crise espiritual, eu vou correr para um evento power, para um evento que tem o profeta X, porque se a minha crise espiritual foi produzida depois de muitos anos que eu não orei, que eu não busquei a Deus, que eu não li a Bíblia, mas se eu for naquele evento de 2 ou 3 dias, minha vida muda, porque aquele homem é um homem de Deus. Esse é o Evangelho Morango do Amor. Te ensinaram errado. Uma pessoa que quer uma resposta de Deus no Evangelho Morango do Amor, ela procura rapidamente um profeta famoso do Instagram, para que ela fique rolando ali vídeos, e aqueles vídeos vão massagear o ego, e a pessoa agora está curada espiritualmente. Ou então, num dia de culto normal na igreja dela, mas tem um pastor que vem lá de São Paulo, que é um pastor usado por Deus naquela igreja famosa, então eu vou deixar o meu pastor, vou deixar a minha igreja que eu sirvo lá, e eu vou lá, porque aquele homem é homem de Deus, e a minha crise espiritual vai ser resolvida, basta ele levantar a mão para mim e eu serei curado. Esse é o Evangelho Morango do Amor, irmão. Alguém pode dizer amém aqui? O Evangelho Morango do Amor é assim: se a pessoa quer virar homem de Deus, ela compra um ingresso aí para algum evento. Tem um aí que a pessoa vai para a montanha, nada contra, tá? Nada contra. Mas a pessoa, ela é um homem, quer ser um homem, quer aprender a tratar a mulher bem, quer aprender a trabalhar direitinho. Aí ela acha que a solução dela está num evento. Aí ela compra o ingresso e ela fala: agora depois deste evento tudo muda. Mas muitas vezes não muda, porque a pessoa depois do evento não paga um preço e não aprende aquilo que foi ensinado lá. Mas ela acha que só o fato dela ir vai resolver. Esse é o Evangelho Morango do Amor. É o Evangelho de atalhos. Uma pessoa que vive nesse Evangelho nunca vai falar de preço de oração, nunca vai falar de ser constante na igreja, nunca vai falar de jejuar, nunca. Ela prefere sempre os atalhos, porque Deus é um Deus rápido. Deus é o Deus do fast food, é o Deus das bênçãos instantâneas. Só que essa pessoa esqueceu de ler a Bíblia e de aprender o protocolo de Deus. O protocolo de Deus é: quer ir para a glória, passe pela cruz. O protocolo de Deus é: quer passar por um ministério lindo, vá para o deserto antes. O protocolo de Deus é sempre o processo. Se você está vivendo hoje um processo de Deus, eu quero pregar para você o verdadeiro Evangelho. Não fuja, não fuja, não vá para um atalho, não corra daquilo que você está vivendo. Continue firme com Jesus, mesmo triste, porque Ele é contigo. O Evangelho Morango do Amor, a pessoa que quer ganhar dinheiro, ela vai jogar tigrinho. Ou então ela arruma uma criptomoeda famosa que rende 100% ao mês. Mas trabalhar que é bom. O Evangelho Morango do Amor, a pessoa quer descobrir o seu propósito, ela vai para o GPT. E ela pergunta assim: qual é o meu propósito, Chat GPT? Aí o Chat GPT fala: me fala aqui algumas respostas que eu vou te dar. Aí o Chat GPT fala, a pessoa responde, aí o seu propósito é esse. Aleluia. Só falta falar aleluia o Chat GPT. Ele é convertido. Mas no Evangelho de Jesus, quem quer viver o seu propósito, vai para o secreto e passa dias, meses, anos em oração. O Evangelho Morango do Amor
É o evangelho dos atalhos. Renúncia, santidade, servir no culto, servir a Deus, abrir mão da razão, se arrepender de pecado. O quê? Estou fora. Eu quero o caminho fácil. Eu quero ser ungido, mas não quero carregar a cruz. Eu quero ser um líder, mas eu não quero ser um discípulo. Eu quero pregar, mas eu não quero ouvir. Eu quero que as pessoas me ouçam, mas eu não quero parar para ouvir ninguém. Então hoje o Espírito Santo está levantando aqui um povo que ama Jesus e que vai dizer: eu vou passar pelo deserto, mas eu vou um dia receber a coroa da vida, e o meu Deus um dia vai me honrar lá no céu. Eu vou morar no céu com Jesus. Aleluia. Romanos capítulo 5, versículo 3, a Bíblia diz assim: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Para começar o ministério, Jesus ficou 40 dias no deserto com jejum e oração. Antes de Davi chegar no trono, ele viveu por quase 2 décadas com muita perseguição e sendo incompreendido pelas pessoas. Antes de José ser governador, passou por crise, por mentira, por prisões, por emboscadas. Antes de Pedro se tornar um grande pregador, Jesus chamou ele de diabo, e ele ficou 3 anos sendo confrontado por Jesus. E você e eu, o que nós queremos? Nós temos aqui pouco mais de 2 anos que existe essa igreja, igreja viva de Jesus. Eu estou chamando vocês para tentar viver junto comigo um evangelho transformador, mas que não é o evangelho de atalhos. Vai demorar, mas você vai chegar lá. Eu repito para que você ouça: pode demorar o tempo que for, mas Deus vai te levar para o local da promessa, para aquilo que Ele sonhou para você e para mim. Diga aleluia. Segunda mentira do evangelho morango do amor. O evangelho morango do amor: tudo é Deus ou o diabo, nada sou eu, nada é minha responsabilidade. Quando não é Deus, é o diabo. Se eu fizer alguma coisa errada, foi o diabo que fez, não fui eu. Se esse pano aqui caiu no chão, está repreendido, Satanás. Satanás que jogou aqui, vocês viram? Agora Deus que vai pegar. Nunca sou eu, sempre é Deus ou o diabo. Nesse evangelho viral, nós estamos o tempo inteiro procurando alguém para colocar a culpa. Como diz o ditado: a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Esse é o evangelho morango do amor. Se a pessoa está colhendo uma crise no casamento porque foi negligente, é o diabo que está furioso. Vamos orar. Vamos repreender esse demônio dentro da minha casa. No evangelho morango do amor, se a pessoa está quebrada financeiramente, foi o diabo que se levantou. Não foi porque ela gastou mal o dinheiro dela, não. Nem porque ela administrou mal, não. Foi o Satanás. Vamos repreender. Porque é mais fácil mandar o diabo embora do que se arrepender e mudar de comportamento. Muito mais fácil. Eu estou na igreja, aí está dando tudo errado. É mais fácil eu falar assim: ó, o diabo está se levantando. Então, vamos orar. Porque é muito mais fácil, é muito mais ligeiro, como diz lá em Minas. No evangelho morango do amor, se a pessoa perde o emprego, foi o diabo que fechou a porta. Não foi ela que foi negligente, nem chegou atrasada. Se os filhos são rebeldes, aquilo é maldição hereditária. Tem que ir para a igreja para quebrar a maldição. Não é porque o pai ensinou os filhos a serem rebeldes e não corrigiu na hora certa. Se a pessoa está doente, seta maligna. Vamos orar. Vamos repreender o demônio da enfermidade. Mas aquilo nunca é atribuído a má alimentação, sedentarismo e falta de cuidado com o corpo. A pessoa que está frustrada no ministério é porque o inimigo está se levantando. Não é porque ela é vaidosa e está agindo de forma errada. Se eu não consigo ficar livre de um pecado,
é porque o diabo é muito mal e eu então estou sendo vítima dele. Vou lá na profeta tal, vai colocar a mão na minha cabeça e esse diabo que me faz pecar vai cair por terra. Esse é o evangelho morango do amor. É muito mais fácil colocar a culpa no mundo espiritual. E aí, quando as coisas dão certo, glória a Deus, tudo é Deus ou é o diabo, é tudo espiritual, e a gente se esquece que a vida acontece aqui, e as decisões que nós tomamos geram consequências. O que nós estamos vivendo hoje é fruto de decisões passadas, e se fizemos coisas erradas no passado, vamos colher hoje, fato. A Bíblia diz em Gálatas capítulo 6, que de Deus não se zomba, aquilo que o homem semear, isso também colherá. Deus quer me dar e te dar responsabilidade naquilo que você está vivendo. A culpa do pecado de Adão e Eva foram de Adão e Eva. Você e eu somos responsáveis por aquilo que fazemos. No Evangelho Morango do Amor, que é o evangelho que está viralizando, Deus estabeleceu tudo. Ele é o que estabelece tudo. Até a roupa que eu estou vestindo aqui hoje, foi Deus que escolheu. Irmão, é muito fácil essa ideia. Porque essa pessoa foi determinada para a salvação e aquela foi determinada para ser perdida. Então a gente começa a criar desculpinhas para não ganhar almas, para não fazer a vontade de Deus e para não mudar de comportamento, porque a gente acredita naquele homem da internet que é teólogo, que nos ensinou que tudo foi Deus que determinou. Conversa fiada. Isso é conversa fiada. Se Deus determinou tudo, significa então que nós somos marionetes. Deus determinou então que aquela pessoa que está ali na rua mendigando, fique ali. Eu não acredito nisso, eu acredito que todos nós temos de Deus a capacidade de escolher. O que a Bíblia ensina é que aquilo que eu semeio, eu colho. Esse é o evangelho verdadeiro. Quem quer viver esse verdadeiro evangelho a partir de hoje, eu profetizo que Deus vai te levantar como um homem, como uma mulher, semeador de boas coisas, de bênçãos, e lá na frente você vai colher em nome de Jesus. Dá glória a Deus aí. No Evangelho Morango do Amor, em terceiro lugar, essa aqui é pesada. Essa é muito pesada. Deus está onde estão os resultados. No Evangelho Morango do Amor, Deus está onde estão os resultados. Uma geração inteira de crentes estão vivendo hoje frustradas com Deus porque não tem resultados na sua vida. Meu Deus do céu, se a Bíblia ensinasse isso, na verdade então Deus seria um Deus falho. Aonde que a Bíblia ensina que automaticamente o fato de eu ser cristão eu vou ter resultados? Muito pelo contrário, tem hora na minha vida que eu estou fazendo tudo certinho, mas os resultados não vêm, e Deus é o dono da minha vida, mas na hora certa eles virão, e eu não posso ficar medindo a minha fé pelos resultados que eu tenho. Quantas pessoas que eu tenho aconselhado nos últimos dias, que chegam para mim frustradas, algumas revoltadas, porque estão na igreja há algum tempo e não veem resultados, não veem bênçãos em suas vidas. Onde é que você aprendeu isso, meu irmão? Deus não é o Deus que vai te dar resultados imediatos, não. Deus é o Deus que te ama e que mandou Jesus na cruz para te salvar. E esta terra é difícil, às vezes nós não temos resultados mesmo, e está tudo bem. Deus continua sendo Deus na nossa vida. No Evangelho Morango do Amor, que é o evangelho viral, o que vale é os resultados. Se deu certo, é porque Deus está comigo. Se deu errado, é porque alguma coisa de errado eu fiz. O evangelho virou hoje uma métrica, onde as pessoas são medidas por resultados, por likes, por números, por portas abertas, por agendas, por coisas que estão da terra e não do céu. Se prosperou é porque é unção. Se está doente, é brecha. Se rompeu, é porque está no favor de Deus. Mas se está sofrendo, está vivendo debaixo de maldição. Hoje eu vim aqui pregar para uma igreja que crê na Bíblia. E Jó era homem de Deus, mas sofreu. E glória a Deus por isso. Jesus veio nessa terra,
teve que ir para a cruz, e glória a Deus por isso. Tem hora que as coisas não acontecem conforme a gente quer. Jesus estava diante, muito próximo de morrer, e ele fala assim: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. O evangelho não é sobre resultado, o evangelho é sobre estar debaixo da vontade de Deus. O evangelho não é sobre nós termos likes, nem termos aprovações de pessoas, ou nem prosperarmos e ficarmos muito ricos, não. O evangelho é sobre agradarmos a Deus. Alguns vão ficar ricos, outros não vão ficar ricos, mas serão prósperos, e outros vão ter dificuldades na vida, e glória a Deus por isso. Ele continua sendo Deus, e Ele continua cuidando de nós. O jovem rico tinha muitos resultados. Ele era rico, mas ele desagradou a Jesus. Saulo teve poucos resultados. Aliás, Saulo foi um dos caras mais perseguidos da história do evangelho. E os resultados dele só vieram depois que ele morreu. Porque enquanto ele estava aqui na terra, naufrágio, perseguição, prisão, mas agradava a Deus. Jesus na cruz foi rejeitado pela maioria, mas foi aprovado pelo céu. O Jó, os amigos dele ficavam dizendo: você é um pecador, amaldiçoa seu Deus e morre, palavras da sua própria mulher. Mas Deus estava construindo um Jó melhor, e usou o processo do sofrimento para levar Jó para um lugar muito melhor. Então tem hora que o resultado não chega, mas Deus já chegou. Tem hora que você não vai alcançar aquilo que você queria, planejou uma coisa, não alcançou, mas Deus, Ele está olhando para você, Ele está dizendo: eu cuido de você nos detalhes. Pare de se cobrar, pare de achar que para o outro, porque o outro está tendo resultado, ele é melhor do que você, ou tem mais Deus que você. Não, o evangelho genuíno é um relacionamento nosso com o nosso Deus, que nos traz paz interior. A gente fica tranquilo, mesmo diante do sofrimento, porque a gente sabe que Deus está conosco. Esse é o verdadeiro evangelho de Jesus. Nem todo crescimento é bênção. Afinal de contas, tem tanta coisa que é ruim que cresce. Câncer cresce, e é uma tragédia. As células se multiplicam. Nem todo crescimento é vitória. Tem crescimento que vai te levar para o buraco. Aliás, tem sucesso que te tira da presença de Deus, então Deus te livra dele. Tem porta aberta que é Deus, mas tem porta aberta que é o diabo. Tem porta aberta que nos leva para longe de Deus. Afinal de contas, o Jonas, quando ele comprou o bilhete daquele navio, o navio estava lá e a porta do barco estava aberta, mas ele estava indo para o lugar errado. E você está achando que foi Deus que abriu. Toma cuidado, pare de seguir o evangelho de resultado e comece a seguir o evangelho da vontade soberana de Deus para a sua vida. Não pergunte: porque está dando errado, Deus, eu não estou te agradando. Não, pergunte: Deus, qual é a sua vontade para a minha vida? Aleluia. Estou terminando, irmão. Aguenta aí. Próxima mentira do evangelho morango do amor. No evangelho morango do amor, meu Deus do céu, essa vai ser difícil. Vamos ler comigo, vamos lá? 1, 2, 3 e... A gente está vivendo dias que corrigir é crime. Pai que corrige filho hoje é criminoso. Professor que corrige aluno hoje, o pai vai lá tirar satisfação com o professor. Vai um pastor chamar a atenção de alguém e falar: você está vivendo a vida errada, vem cá que eu vou te ajudar, sai disso. É abusador. Pastor na igreja hoje só pode profetizar e motivar.
pastor está na igreja para ficar dizendo assim, vai dar certo, receba o seu milagre, aleluia, dá um glória a Deus aí que eu creio em milagre. Receba, receba. E o pastor hoje, quando ele doutrina, quando ele ensina, o povo chama ele de legalista e de hipócrita. Vai um pastor chamar um irmão para conversar com o irmão, para falar o seu comportamento. Faz isso hoje, faz. Século 21, faz, irmão, faz. Depois você senta comigo no gabinete, eu te mostro como é que é. A pessoa sai frustrada, troca de igreja, e ela começa a falar, aquele pastor lá, aquele ali é um carrasco, é um ditador. O líder que exige na empresa hoje, ele é um insensível. O crente que fala a verdade em amor para alguém, ele é cancelado na hora. Começam a chamar ele de julgador e juiz. Bem-vindo à geração que não aceita ser corrigida, só quer ser afirmada, validada e motivada. Transformação, esquece. Mudar de vida, para quê? O pecado é só uma falha de caráter. A rebeldia é só porque a pessoa é autêntica. A desobediência, é o jeito dela. Frieza espiritual, vai passar, fica tranquilo, pastor. Ele está frio, está tranquilo. Não disciplina, não ensina ele não. Disciplina hoje é opressão espiritual. O crente vem para a igreja e fala, eu vim buscar uma palavra que me motiva. Aleluia, eu vou sair daqui hoje pulando. Eu vou sair daqui hoje saltitando, dando glória. E hoje a minha bênção chega. E se o pastor prega uma palavra igual eu estou pregando hoje, irmão, vai todo mundo embora. Aqui não, porque o povo aqui é crente. E aqui nós estamos vivendo o evangelho de Jesus. A verdade foi substituída por bajulação. O pai, quando corrige, é um cara que está causando traumas nos filhos. Mas quando mima, não, esse aí é bom. Olha como é que ele trata o filho. Olha que coisa linda ele tratando o filho. Ô filhinho, vamos conversar aqui. Você fez uma coisa erradinha. E essa coisinha erradinha que você fez, filhinho, vai te gerar probleminha. Então você, filhinho queridinho, precisa mudar de vidinha. Aí tá legal. E tudo no diminutivo, né? Que é para ficar bem bonitinho. Bem legalzinho. Vai, irmãos, um pai que chama a atenção do filho hoje, todo mundo olha para ele como se ele fosse um satanás. Os crentes da igreja. Eu vou falar para vocês uma coisa. É difícil ser crente hoje em dia. Mas eu creio profundamente no que eu estou pregando, que eu creio de verdade que Deus está levantando um povo diferente. No meio do seu povo, que são milhões de pessoas que amam a Jesus, mas que estão enganadas, Deus vai levantar pessoas diferentes. Eu creio nisso, é a igreja de Jesus. Então Deus vai tratar com a igreja dele, Deus vai mudar os nossos valores para que a gente sirva Jesus. E quando a gente for corrigido, a gente ame aquilo. Deus está procurando pessoas que amam ser corrigidas. Hebreus 12:6 diz que Deus corrige quem Ele ama. Deus está procurando pessoas que são tratáveis. Deus quer fazer você crescer. E esse crescimento virá a partir de um tratamento, de confronto, de mudança de vida, de transformação. Deus quer mudar o nosso comportamento e para isso Ele vai usar pessoas. Este é o verdadeiro evangelho. E quem quer esse evangelho, dá um glória a Deus aí. Agora eu vou terminar, para a gente orar. O evangelho morango do amor é o evangelho do arrepio. E essa aqui eu vou até descer. Olha para mim aqui. Irmão, eu vou fazer um desabafo aqui. Quem é que te falou que para ter Deus você tem que se arrepiar? Aonde que está na Bíblia que para ter Deus você tem que sentir? Onde que está isso na Bíblia? Me fala. Não, pastor, se eu não sentir a presença, Deus não está. Nossa, você viu como aquela irmã ministra, ela tem uma unção, eu estou sentindo. Aonde que está isso na Bíblia, meu Deus do céu? Nós não somos guiados por aquilo que sentimos. Nós somos guiados por aquilo que cremos. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Você já orou em algum momento da sua vida e não sentiu nada? Levanta a mão. 90% das vezes que eu orei, eu não senti nada.
nem um sinal, nem um anjo. Aliás, eu nunca vi anjo. Se for medir a minha espiritualidade por ver anjo, você é discipulado por um pastor que não é espiritual. Nunca vi anjo. Que é isso, pastor? Nunca viu? Vou te apresentar ali. Outro dia eu vi uma irmã falando: não, pastor, vê essa pena aqui para mim. Essa pena aqui é do anjo Gabriel. Ah, irmã, vai conversar fiado para lá. Que pena, que nada. Quantas vezes que eu ajoelhei e eu estava com vontade de dormir? Eu estava frustrado com coisas que aconteceram no meu dia, mas eu ajoelhei para orar, para falar com Deus, e eu não senti nada. Aí eu parei de orar e falei: Deus, responde. Deus não falou nada. E Deus deixou de ser Deus? Ou eu deixei de ser crente por isso? Não, porque a oração é um exercício espiritual e não tem a ver com arrepio. Que evangelho é esse? Que se eu não sinto, Deus não está. Então, se eu tenho que sentir, é sinal que eu não tenho que agir por fé. Se eu tenho que sentir, é sinal que não preciso de fé, eu preciso sentir. Mas a Bíblia diz que eu agrado a Deus pela minha fé. E fé é o quê? É a certeza das coisas que se esperam, Hebreus 11:1, e a convicção de coisas que eu não vejo. Portanto, eu não preciso sentir. Eu oro porque eu creio, eu amo a Jesus porque eu creio no seu sacrifício, e eu oro mesmo sem sentir. Outro dia chegou um irmão para mim e falou: pastor, essa igreja está fria, eu não sinto nada. E aí ele falou: eu vou sair da igreja. Eu falei: vá com Deus, que Deus te abençoe. O que eu posso fazer? Não, pastor, você tem que fazer esse povo sentir mais. Como é que eu vou fazer o povo sentir? Eu creio que Deus está aqui. Eu não preciso sentir a presença dele, mas eu creio que ele está aqui. Ele me ouve, ele responde minhas orações. Ele deixou Jesus naquela cruz para morrer por mim. Ele deixou a Bíblia para falar comigo. Então Deus está comigo, e ponto final. E nada vai tirar isso de mim, nada. Diga aleluia. Irmãos, vocês me desculpem o desabafo, mas hoje Deus falou comigo para falar essas coisas. E eu quero e creio que Deus vai levantar uma igreja madura aqui diante desse lugar, e todos nós sairemos daqui hoje muito mexidos com esta palavra, porém transformados e prontos para vivermos o evangelho verdadeiro de Jesus, que transforma a vida das pessoas. A fé não depende daquilo que eu sinto, porque o que eu sinto é volátil. Eu posso ouvir uma música muito bonita e começar a chorar com a música. Passa 2 minutos, eu ouço uma música agitada e aquele choro acaba e eu começo a ficar agitado, porque os meus sentimentos são voláteis. Mas a Bíblia não é volátil e a minha fé permanece em Deus, e ponto final. O perigo de sentir é um perigo gigantesco, e as pessoas estão medindo a vida delas e mudando as decisões delas por sentimentos. Quantas vezes que eu já ouvi um crente falando: pastor, eu preciso sentir algo, eu preciso de um sinal, porque se eu não tiver um sinal, como é que eu vou fazer isso? Sinal? Quantas vezes que Deus não manda sinal, não manda nada? Está na Bíblia, irmão. Deus deu a palavra para Abraão, e ele falou: sai do lugar de onde você está, vai para a terra que eu vou te mostrar. Deus ficou sem falar com Abraão durante anos. E Abraão ficou sem ouvir a voz de Deus anos. Depois de muitos anos, Deus falou: agora você chegou no lugar. E aí Deus manda Abraão dar o seu filho. Sabe o que Abraão sentiu na hora de dar o filho? Eu garanto para você que ele não sentiu nada bom. Eu te garanto. Mas Deus estava mandando. Mas ele sentiu o quê? Tristeza, angústia. Como é que eu vou fazer? Matar o filho. Mas ele tinha uma fé inabalável. Por isso ele é o pai da fé. E ele não se baseou naquilo que ele sentia. Porque se ele se baseasse naquilo que ele sentia, ele não iria sacrificar o seu filho. Mas pela fé, ele sacrificou o seu filho. Não é por aquilo que eu sinto, mas é por aquilo que eu creio. Eu posso sentir medo, eu posso sentir dúvida, eu posso ter um sentimento de tristeza, mas eu creio que Deus falou comigo, e eu vou obedecer aquilo que Deus manda. Diga aleluia. 2 Coríntios 5:7, vivemos por fé, não por vista. Abacuque 3:17, ainda que a figueira não floresça, todavia eu decido
Me alegrarei no Senhor. Não é sentimento, é decisão. E eu termino essa palavra olhando bem nos seus olhos e dizendo: vamos nos arrepender de vivermos esse evangelho mentiroso. Vamos mudar de vida. Vamos deixar sermos confrontados e transformados por Jesus. E vamos sair daqui hoje prontos para viver uma nova fase de maturidade em nossa vida, confiando que Deus está conosco e que nós caminhamos conforme a palavra que Ele nos deu. Você crê nessa palavra? Fica de pé no seu lugar. Eu queria muito que ninguém andasse agora. Alguns anos atrás eu tive uma experiência com Deus. Eu estava numa conferência e eu ouvi a música que eu vou colocar para vocês aqui agora. É uma música em inglês, mas tem a tradução embaixo. E o dia que eu vi essa música, toda vez que eu ouço essa música, eu experimento Deus na minha vida. A letra dela é muito forte. O nome dela é Clear the Stage. Limpe o palco. E essa música, eu me lembrei dela hoje, quando eu estava vindo para cá. Eu até pedi os irmãos para cantar, mas Deus falou comigo que Ele vai gerar um arrependimento genuíno em nossos corações nessa noite. Eu queria que você ouvisse essa música e que você meditasse na letra dessa música. Eu vou lendo aqui para você, porque alguns têm dificuldade de ler a legenda. Vamos lá, meu filho, por favor. Limpe o palco, ajuste o som e os holofotes. Se essa é a medida que você deve tomar para acabar com os ídolos. Remova os bancos e todas as decorações, até que aos poucos a congregação tenha avivamento. Diga a seus amigos que é aqui onde a festa termina. Até que você esteja arrependido por seus pecados, você não pode ser social. Então busque o Senhor e espere por aquilo que Ele tem. Saiba que é grande sua recompensa. Então apenas seja esperançoso, porque você pode cantar tudo o que quiser. Sim, você pode cantar tudo o que quiser. Sim, você pode cantar tudo o que quiser. Você pode cantar tudo o que quiser e ainda assim errar. Adoração é mais do que uma canção. Faça uma pausa de todos os seus planos e fique em casa sozinho esperando Deus sussurrar. Implore a Ele, por favor, para abrir a boca e falar. E ore com sinceridade os joelhos até criarem calos. Brilhe a luz em cada canto da sua vida, até que o orgulho, luxúria e mentiras sejam descobertos. Então leia a palavra e põe à prova tudo que você ouviu, até que o seu coração e alma estejam agitados, abalados e quebrantados. Porque você pode cantar tudo o que quiser. Sim, você pode cantar tudo o que quiser. Você pode cantar tudo o que quiser e ainda assim errar. Adoração é mais que uma canção. Não devemos adorar algo que não vale a pena. Limpe o palco, abra espaço para aquele que merece. Qualquer coisa que eu colocar antes do meu Deus é um ídolo.
Qualquer coisa que eu quiser com todo o meu coração é um ídolo. Qualquer coisa que eu não consiga parar de pensar é um ídolo. Qualquer coisa para qual eu der todo o meu amor é um ídolo. Porque eu posso cantar tudo o que eu quiser. Sim, eu posso cantar tudo o que eu quiser. E nós podemos cantar tudo o que quisermos. Da sua vida. O evangelho de mentira que nos massageia, tira ele do seu coração. Coloca a sua esperança em Deus agora, 100% nele. Se arrependa, por favor, daquilo que você fez nos últimos dias que desagradou a Deus. E diga a Deus: eu quero viver para a tua glória a partir de hoje. Quero viver para te agradar, Deus. Eu quero viver para fazer a tua vontade, mesmo que isso às vezes me custe. Que eu passe por um momento de sofrimento, vai ser tudo vai valer a pena, porque eu, Senhor, vou te agradar. Se eu tenho que cortar amizades, se eu tenho que abrir mão de pessoas, se eu tenho que abrir mão de situações, se eu tenho que dizer não para algumas propostas, eu nessa noite digo: Senhor, eis-me aqui. Se eu tenho que pedir perdão para alguém, se eu tenho que perdoar alguém, se eu tenho que fazer um tempo de oração, dobrar os meus joelhos, se eu preciso conversar em família, se eu preciso romper com situações na minha vida hoje, eu estou disposto a fazer. Eu estou disposto a fazer por Jesus, não por um homem, não por uma pessoa, não por um sentimento, mas pelo Senhor. E eu abro mão da minha própria razão para fazer a tua vontade, Deus. Eu abro mão dos meus próprios interesses para fazer a tua vontade, Deus. Eu estou aqui, Jesus, dizendo: eu quero viver o verdadeiro evangelho. Um evangelho que está acima de qualquer sistema humano, um evangelho que está acima de palavras humanas, palavras positivas, um evangelho que muda de verdade a vida de uma pessoa. E tudo isso começa com arrependimento. Então fala para Deus: eu me arrependo, Deus. Eu me arrependo, Deus, da minha própria vontade, daquilo que eu mesmo penso. Eu me arrependo. E nessa noite eu digo sim para o Senhor. Aleluia. Aleluia. O Espírito Santo está soprando aqui neste ambiente, está agindo na nossa vida, e nós sairemos daqui hoje vivendo o verdadeiro evangelho, e tudo isso transformará muitas e muitas vidas. Em nome de Jesus declaramos isso. Quem crê nesta palavra, nesta oração, e vai sair daqui hoje transformado pelo evangelho de Jesus, dê um glória a Deus bem forte, e vamos aplaudir a Jesus nesta noite, a Jesus, aquele que é todo poderoso, que morreu na cruz por nós. A Ele sim vale a pena a gente dar honra e glória. Aleluia, maravilha. Pode assentar no seu lugar.